Muito bem, eu vou começar aqui com vocês. Em primeiro lugar, bom dia a todos. Quem não me conhece, eu sou o Kimura. Eu sou o atual presidente da Comissão Estadual de Residência Médica e a gente está fazendo essa ação, que é uma ação da Comissão Estadual de Residência Médica, porque a gente tem alguns problemas. Então, por que a gente está fazendo isso? Recentemente, os programas vencidos, todos aqueles que estavam vencidos, o seu funcionamento, foram cortados do sistema do CIS-CNRM. Isso impedia que a gente tivesse qualquer controle sobre os nossos programas e isso iria afetar, inclusive, a realização da seleção pública para preenchimento das vagas, porque simplesmente foi cortado e não existiam mais vagas. Após muita negociação, os programas foram reativados. A gente explicou que a gente não teria condição de fazer em tão pouco tempo tantas vistorias e aconteceu tudo isso que vocês observaram no ano passado. Muitos de vocês não acompanharam esse problema porque ficou restrito no ambiente das Coremes. Por isso mesmo, talvez muitos de vocês não tenham tido essa consciência, mas foi um problema sério em que a gente teve que ter muita negociação política para a gente reativar os programas. Enfim, nós conseguimos fazer a reativação do programa e o grande problema teoricamente, essa licença de uso vai terminar no final desse ano. E só na Serem São Paulo nós temos muito mais do que 1.000 programas vencidos em situação irregular. Então, a gente vai ter que fazer isso. Como fazer isso num ano de pandemia? Como fazer isso num ano em que nós estamos vivendo essa pandemia maluca? Então, nós tivemos que bolar uma estratégia de agilizar esse recredenciamento. Então, o que a gente propôs e passou isso na Comissão Nacional de Residência Médica, que as vistorias de credenciamento de 5 anos e recredenciamento, elas poderão ser feitas de forma online, tá? As vistorias de credenciamento provisório, de aumento de vagas, tanto de 5 quanto de recredenciamento, elas não poderão ser realizadas nesse tipo de vistoria. O que a gente alertou, e eu conversei, a patroa foi uma das pessoas que eu conversei, nesse formato, se a gente fizer essa vistoria, se você pediu o aumento de vagas, muito provavelmente você não vai conseguir a aprovação, porque você precisa da vistoria presencial. É possível alguma vistoria presencial? Em casos pontuais, sim, mas no atacado, vamos dizer assim, a gente não consegue fazer essa vistoria presencial, tá? Então, a gente estabeleceu alguns critérios para a realização dessa vistoria mútua. Primeiro de tudo é a contrapartida. Só será vistoriada uma instituição que disponibilizou vistoriadores para outra instituição ser visitada. Natural isso. Então, esse exemplo que nós estamos fazendo, a gente equilibrou as duas instituições com o maior número de programas a ser visitados no país, tá? Uma vai visitar a outra, com a sua capacidade de local. Nós vamos ter muitos problemas de logísticas que a gente vai detalhar aqui para vocês. Ela tem... Oi? Vocês estão me ouvindo? Desculpa interromper, o teu Zoom está pedindo senha para a entrada. Oi? Espera um pouquinho só. Não, está desabilitada a sala de espera. Então, mas tem gente ligando aqui que está pedindo Tenta senha. entrar pelo link, aquele que eu passei. Não, então foi passado.
Comigo estava acontecendo isso, mas aí depois veio no e-mail um outro link, porque eu mandei por e-mail, e aí deu certo, não precisou. Manda o link de novo no chat, por favor. Tá, Então faremos. Espera aí que eu vou interromper o compartilhamento. Fernando, você está online? Online. Fernando Brito, você está online? Espera um pouquinho só. Kimura, manda o outro link, porque assim, o pessoal não está conseguindo, tem vários aqui que não estão conseguindo entrar. Só um instantinho. Não esquece de fechar depois normalmente lá que tiver dentro. Olha, deixamos É? eu deixei o link apresentado e estou no chat. Ainda tem todas as pessoas que não saem, só que o meu microfone não funciona aqui na rede. Estou compartilhando no bate-papo. Assim que eu achar o bate-papo, estou compartilhando o login e a senha. Tá? Isso. Bom dia. Mas tem 168 pessoas participando. Se você mandar outro link, você vai ter que sair desse, nós vamos ter que entrar tudo de novo, né? Não é o mesmo link, é só para a pessoa entrar, porque tem um ID e uma senha. Tá? Não precisa derrubar. Tá bom. Eu vou estar lá na Anjo, lá tem que ligar lá, porque o celular não pega. Muito bem. Voltando à vaca fria, vamos voltar ao meu compartilhamento de tela. Deixa eu ver se está tudo bem aqui. Ok. Vamos voltar. Cadê o Zoom? Cadê o Zoom? O Zoom está aqui. A gente compartilha a tela. Bom, então, como eu estava dizendo, a gente está fazendo essa ação com programas de credenciamento e recredenciamento. As vistorias necessariamente deverão ser gravadas. Utilizar plataformas online que permitam a gravação. Como vocês viram, a maior parte dos Meets e de Teams, eles não permitem essa gravação. Por isso que a gente está usando essa ferramenta da Senem São Paulo. Eu estou tentando conseguir uma segunda ferramenta para a gente não atrasar muito, porque, como vocês vão ver, a gente vai ter um funcionamento em 2 turnos de fazer as salas simultâneas de vistoria. Como que vai funcionar? A Vera começou falando sobre isso. A gente vai ter uma vistoria institucional, que vai ser no primeiro dia da vistoria, que a instituição visitada vai apresentar um vídeo, um PowerPoint rápido sobre os dados institucionais. Aqueles que vão no instrumento de avaliação institucional, como o número de leitos, número de cirurgias, toda a questão de fazer quantos procedimentos fazem, quantos leitos existem, todos esses dados devem estar inseridos. Nesse mesmo dia, a Coreme tem... Estou interrompendo de novo. Tem um monte de gente que não consegue entrar sem senha. Eu acabei de passar a senha. Você passou aonde? Eu passei no bate-papo. Do Zoom? Do Zoom. Por favor, Moira e Gisele, passem essa informação para todos. Se você consegue passar para o meu WhatsApp, e aí eu passo para todo mundo, por favor? Passo. Você é um amor, muito obrigada. Sem nenhum problema. Não, ele vai passar para o meu WhatsApp, e aí eu passo para você, e você passa para todo mundo, tá? Doutor Kimura? Sim. Então, Marcos, tem uma dúvida recorrente, desculpa perguntar de novo isso, perdão, mas assim, esses dados de produtividade, de que ano a gente deve preparar? Do ano pré-pandemia ou do ano pandemia? 2019. 2019. Foi autorizado utilizar os dados de 2019.
tanto nos programas como nos dados institucionais. Tá? Isso já foi autorizado pela Comissão Nacional de Residência Médica e a gente está reproduzindo. Tá? Grato. Muito bem. Agora eu vou para o programa de gravação. Essa apresentação que estou fazendo para vocês, ela está devidamente gravada e vai para a nuvem. Entretanto, quando a gente entrar na sala simultânea, e já explico o que é sala simultânea, nós não conseguimos gravar. A gente precisa que alguém grave. Então, minha sugestão é o vistoriador principal, ele entrará na sala simultânea e gravará a sua oitiva, tá? Eu vou mostrar para vocês como que vai funcionar, e aí cada vistoriador, vamos eleger um vistoriador principal para cada área, esse vistoriador deverá gravar no seu computador. Eu sugiro para vocês, se vocês forem entrar pelo telefone, não dá para gravar, tem que gravar num computador, tá? E com isso você vai poder subir essa apresentação. Então, cada vistoriador vai ter duas gravações, uma da sala dos supervisores e a outra da sala dos residentes. Então, nós teremos essas duas gravações. Isso tudo passará para nós enviaremos um e-mail específico para vocês passarem esse link. Nós montamos uma estrutura para que tudo isso... Por favor, desliguem o microfone. Obrigado. Com isso, a gente vai conseguir armazenar numa área que, teoricamente, armazena a quantidade que for de vídeos para a gente ter comprovação. Isso vai ser um comprovante de segurança para todos. Se alguém questionar legalmente, por que o meu programa não foi recredenciado? Estão lá. E tem vários detalhes que a gente precisa conversar hoje com você. Então, como eu disse para vocês, nós teremos uma etapa de apresentação que vai ser feita institucional. Todos vocês vão receber um link único, tá? Inclusive com login e senha. Vocês todos vão entrar numa sala única, como essa que nós estamos, e vão para essa sala que nós chamamos de desatribuída. Nessa sala vai ser feita a apresentação. Então, eu sugiro que o coordenador de Coreme, tanto de uma como de outra instituição, faça uma apresentação com esses dados que estão em telas: número de leitos, hospitais conveniados, número de salas de cirurgia, movimento de urgência, movimento ambulatorial e estrutura didática. Respondendo ao que o pessoal perguntou, os dados podem ser de 2019, porque os dados foram muito alterados, principalmente procedimentos cirúrgicos, procedimentos anestésicos, eles foram muito alterados no ano de 2020 e 2021. Por isso, a gente está permitindo que se utilize o ano de 2019 como base. Eu sugiro também que cada instituição apresente um PowerPoint, cada programa, cada supervisão do programa, apresente um PowerPoint resumindo número de assistentes, preceptores, supervisores que o programa possui, para mostrar exatamente isso, a quantidade de pessoas que prestam serviço. É muito importante saber o número de horas que cada preceptor, docente, assistente, supervisor estão exercendo nesses assuntos. Lembre, eu volto a lembrar,
O conceito que a gente está tendo aqui de preceptor é o conceito nacional, não é daquele profissional que é responsável pela a condução dos programas, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Todo aquele que está envolvido no ensino de residentes é considerado preceptor, tá? Muito bem. Terminada essa apresentação, nós teremos um tempo que é uma rodada de perguntas dos historiadores institucionais. Isso, baseado nisso, né, o instrumento de avaliação institucional vai ser enviado para as Coremes, que vão nomear essas comissões e vão fazer essas perguntas, ok? Nesse momento, a gente vai pedir, eventualmente, se, por exemplo, a Vera quiser saber qual foi a ata da última reunião da Coreme e da Unifesp. Então, o que a gente sugere para todas as instituições é que atas de reuniões regulares, termos de convênios assinados, constituição da Coreme, semana padrão, escala de plantão, regimento interno, esses documentos não só a instituição deve ter, como também os supervisores de programa, porque pode ser perguntado. Pode o historiador não perguntar, mas vocês precisam ter esse documento e a gente implora que seja feito em PDF, ou seja, transforme esses documentos em PDF para poder ser demonstrado na apresentação. Pode estar em meio físico? Pode. Mas, assim, é muito mais fácil você ter o arquivo. Muito bem. Terminada essa apresentação e essa avaliação institucional, cada equipe de historiadores fará 2 oitivas. Uma com supervisores, preceptores, assistentes do programa, e que vão sanar essas dúvidas sobre o preenchimento do instrumento de avaliação por programa. Ou seja, tudo aquilo, eu vou mostrar para vocês na tela como que é o instrumento que vocês receberam, que é um instrumento de avaliação. E, em seguida, ele vai sair da sala dos supervisores e vai entrar na sala dos residentes. Essa sala dos residentes só terão residentes. Por quê? Para evitar qualquer tipo de ação de bullying, qualquer tipo de problema que possa vir ter um preceptor, porque, assim, dá liberdade para o residente falar mal do programa. E é essa a intenção que a gente quer, tá? E, frequentemente, o que a gente sugere é ouvir as queixas, perguntas sobre o desenvolvimento do programa, as atividades teóricas, descanso pós-plantão, ou seja, tudo aquilo que, aspas, é direito do residente devem ser perguntados e tudo deve ser anotado para que você, posteriormente, julgando cabível, colocar dentro da especialidade. De preferência, os historiadores deverão ser especialistas nas áreas visitadas. Então, por exemplo, cardiologia pediátrica. De preferência, algum pediatra que tenha algum tipo de formação em cardiologia pediátrica, e não uma pessoa que tenha uma formação em nefrologia. Eu sei que muitos de vocês têm essa capacidade. Por favor, desliguem o microfone, por favor. Desliguem o microfone, por favor. Muito obrigado. E com isso a gente vai tentar fazer. Vai ter matéria, poxa, a Unifesp não tem programa de medicina legal e perícias médicas. Só tem um programa de medicina legal e perícias médicas. A gente vai ter que se virar com isso, tá? Por isso que a gente... esses casos pontuais
vocês me procurem para a gente tentar solucionar, tá? Tanto a Moira, o pessoal da Conemi da Unifesp, como a Gisele e todo o pessoal da Conemi USP tem meu telefone para eu poder ser acessado, tá? E dessa forma a gente tentar resolver esses problemas pontuais. Exatamente isso. Como já falei, basicamente a gente tem que evitar qualquer tentativa de assédio por parte de supervisores, preceptores, assistentes para cima dos residentes, tá? Aí a pergunta seguinte é: todos os residentes, Kimura, vai ser difícil a gente colocar todos os residentes das duas instituições no mesmo dia, tá? Então, o que eu estou pregando? Vocês podem organizar salas, todo programa tem uma sala, um auditório, alguma coisa assim, que esteja aparelhado devidamente com o computador, que possa fazer e agrupar 5, 6 residentes. Precisa estar os 64 mais 64 residentes de clínica médicas? Não, não precisa. A gente precisa ter uma parcela significativa. Mas também eu não quero que seja um residente por área. Por quê? Porque isso denota que esse residente que foi nomeado possa ou ele ser muito contra o programa ou o contrário, ele ser muito a favor do programa. Então, um grupo, um coletivo de 5, 10 residentes podem perfeitamente representar um montante muito grande. A gente, obviamente, tem mapeado quantos residentes tem em cada área. Eu acho que daí vai o bom senso de quantos residentes colocar em várias áreas. Lembrando, nós temos a limitação de 500 participantes por sessão, tá? Que é o número de pessoas que podem entrar no Zoom. Eu não sei quanto que nós estamos agora, mas a gente pode ser que esteja perto disso. Nós estamos com 211 pessoas online nesse momento, tá? E a tendência desse número é aproximar das 500 pessoas nos dias de programação, de vistoria. Nós vamos utilizar a plataforma Zoom. Muito bem. Qualquer plataforma Zoom? Não. Vocês vão baixar o programa no seu computador. A gente reforça a orientação de que deve ser no computador, como a maioria de nós estamos aqui. Por quê? Porque nós vamos utilizar uma série de ferramentas do Zoom para isso. Então, qual ferramenta? Como que a gente tem que fazer? Eu preciso que esse Zoom esteja atualizado. Muita gente aqui baixou o Zoom lá no começo da pandemia e não baixou as novas versões. Então, eles não vão conseguir achar as nossas ferramentas. Então, como que a gente vai fazer? Eu fiz aqui um passo a passo. Você abre o aplicativo Zoom. Essa tela é do Windows, que está sendo mostrada para vocês, é do Windows. Esse é o jeitão que o aplicativo Zoom. Você vai lá, faz o login com o seu login e senha, vai aparecer sua foto lá. Você pega, clica na foto, clica ali na foto do seu perfil. Vai abrir uma série de opções e você vai verificar atualizações. Ele verifica se a sua atualização é a mais recente. Se não for, ele vai orientar você a baixar o programa e instalar no seu computador. Qual que é o risco que se corre? Se você não fizer isso, muito provavelmente você não vai conseguir fazer essas vistorias e utilizar todas as ferramentas. A mesma coisa acontece no Mac. No Mac você precisa entrar no tal do Zoom US, que é o site do Zoom, e fazer a verificação da atualização, tá? A maior parte das pessoas que usam o Mac tem essa facilidade. Muito bem. Então, vocês estão vendo aí uma tela que é muito parecida com a tela que nós estamos tendo agora.
eu vou pedir para vocês prestarem atenção naquelas duas setinhas no final. Vai aparecer um quadradinho escrito salas simultâneas, tá? Nessas salas simultâneas, quando a gente for fazer a vistoria, todas as vistorias por favor, desliguem o microfone, por favor. Obrigado. Todas as pessoas que ingressarem com esse link, eles vão para essa sala desatribuída. Então, nessa sala desatribuída, nós vamos fazer a apresentação do vídeo das instituições, do vídeo institucional ou do PowerPoint institucional, com todos esses dados que a gente referiu. As colaboradoras, a Moira, a Gisele, a Glauciete, a Paula, todo esse pessoal vai estar com todos os documentos abertos no seu computador, de forma que, se houver necessidade de a comissão vistoriadora perguntar, se mostra imediatamente. Daí essas pessoas vão compartilhar a tela e fazer isso. Então, vocês notam que existe essa sala principal, onde toda essa ação vai ser feita. Muito bem. Terminada essa avaliação, o vistoriador institucional fala: estou satisfeito, ou nós temos um limite de tempo para esse tipo de ação. Em seguida, a gente vai para as salas. A gente entra no link para as salas. Nós teremos link da primeira sessão, das 9 até as 10h30, e um segundo link das 10h30 até o meio-dia, para que a gente possa todo mundo participar e fazer essa ação. Nós fizemos vocês já viram isso, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, que a gente fez uma organização por dia e por turno, número de programas a serem vistoriados. Então, basicamente, você não necessita, você é da urologia, você não vai entrar no primeiro dia. Por quê? Porque no primeiro dia vai ser as primeiras letras, os programas com as primeiras letras do alfabeto. Você só vai participar lá no terceiro dia, no primeiro ou no segundo período. Isso tudo as meninas já organizaram e a gente pode disponibilizar para vocês. Prestem atenção, então, quando você apertar naquele íconezinho quadrado que tem lá salas simultâneas, vocês vão entrar numa tela parecida com essa. E aí, em vez de sala 1, nós vamos colocar cirurgia de mão, vistoriadores. E uma segunda sala que está escrito cirurgia de mão, residentes. Então, os vistoriadores deverão entrar na sala de vistoriador e, obviamente, os residentes nas salas de residentes. Os vistoriadores vão sair da sala dos supervisores e eles vão entrar novamente na sala dos residentes. Então, vai estar colocado, nós faremos esse trabalho, ao invés de sala 1 vai estar escrito cirurgia da mão, supervisão, cirurgia da mão, residentes. Então, fique de uma forma que fique fácil para vocês. Muito bem. O preenchimento dos instrumentos de avaliação já está praticamente feito na parte que tange a instituição que está sendo visitada. Tem algumas diferenças que a gente vai reforçar para vocês. O documento que a gente passou para vocês é um arquivo PDF editável. Ele é semelhante na sua arquitetura com os instrumentos antigos, que é para não diferenciar muito dos arquivos que tem na Comissão Nacional de Residência Médica. Pô, por que tem que fazer em PDF, que não fazer no Word? Simplesmente pelo seguinte: antigamente, quando a gente fazia no Word, as pessoas imprimiam um arquivo, assinavam no fim do arquivo ou faziam a anotação à mão, o que prejudica demais a análise.
E além disso, esses arquivos eles eram escaneados na tela, no scanner, ficavam com arquivos enormes, que não conseguem ser transmitidos, não consegue se fazer o upload para a Comissão Nacional de Residência Médica. Daí, o que acontece? A gente sobe, está perto da data do vencimento lá dos documentos para julgar na plenária e não consegue subir para a plenária. Daí todo mundo fica bravo. Ah, mas o meu programa não foi julgado. Por quê? Por causa de um motivo besta, que é o tipo de arquivo. Então, a gente já encaminhou em PDF, não há necessidade de você fazer a transformação, impressão, nada disso. Os instrumentos serão preenchidos pela instituição visitada. Na prática, praticamente, nós já fizemos essa etapa. Serão entregues com antecedência. Então, eu vou vistoriar a cirurgia da mão, o pessoal da Unifesp vai me mandar o instrumento de avaliação. Eu vou mostrar para vocês o instrumento de avaliação e o que cabe ao vistoriador preencher, tá? E eu vou ter que assinar. Pô, Kimura, mas aí eu tenho que imprimir e assinar? Como que eu vou fazer? O próprio PDF já tem uma ferramenta que basta você fotografar a sua assinatura ou visto ou qualquer coisa assim e colocar dentro do seu computador. Ele vai buscar no seu computador a assinatura e com isso a gente consegue mitigar esse problema de tamanho de arquivo. Muito bem. Na primeira semana, a USP visita a Unifesp. Então, na terça-feira, dia 29, a gente fará, das 9 até as 10 horas, a gente fará a vistoria institucional, ou seja, o pessoal da Coreme vai apresentar um vídeo ou um PowerPoint com todas as pessoas com todos os dados que precisam ser apresentados. A comissão vistoriadora indicada pela USP vai fazer todas as perguntas cabíveis. Nesse momento, a gente vai partir, então, para salas simultâneas. Aí, como vocês viram aqui, nós teremos das 10 às 11h30 todo um pessoal que vai falar sobre anestesiologia, por exemplo. Então, vão ter 2 salas de anestesiologia, supervisores e anestesiologia residentes. Então, você é residente de anestesiologia, você vai entrar na residente de anestesiologia. Você é supervisor da anestesia, você vai entrar na área de supervisão da anestesia. Simples assim. E com isso a gente vai tentar mitigar qualquer problema. A gente dividiu, ou melhor dizendo, as meninas dividiram todos os programas a serem visitados na seguinte forma. Então, no primeiro dia, 20 programas, no segundo dia, 20 programas que do primeiro turno, que é das 9 às 10h30, e no segundo turno, das 10h30 até 12 horas. Ou seja, vocês têm esse tempo para fazer a vistoria. Anotar, vocês têm que estar de posse, daí a gente vai ver quais são os documentos que deverão estar de posse para poder fazer. Muito bem, assim por diante. No dia 1, 9 às 10h30. E aí, das 10h30 às 12 horas, nós só temos 3 programas que, coincidentemente, são transplantes, programas de transplantes. São só 3 programas. Ótimo! Só 3 programas que vão ser vistoriados. Teve alguma encrenca, alguma incapacidade, a gente vai jogar a vistoria nesse último dia. O mesmo vale para a USP, tá? A Unifesp visitando a USP. Então, novamente, no primeiro dia, dia 6 de julho, nós teremos uma vistoria das 9 até as 10 horas, que é a vistoria institucional.
E, em seguida, a gente vai fazer a distribuição pelas salas simultâneas. A mesma coisa no dia 7, das 9 às 10h30, tá? Foi como eu falei. Eu sou da urologia, não preciso entrar nesse dia. Você só vai precisar entrar no dia que for determinado. Tanto a Coreme da USP quanto da Unifesp já tem esse tipo de dado, tá? Então, nós utilizamos um critério bem antigo, que é da ordem alfabética. E, com isso, a gente consegue fazer todas as nossas vistorias. Aqui nesse dia, teremos vistorias, uma vistoria absolutamente pediátrica, mas aí que eu reforço, não adianta ser só pediatra, tem que ser pediatra que tenha alguma área de atuação, alguma expertise nessas áreas específicas, tá? Por isso que a gente precisa, não adianta só 2 ou 3 pediatras entrarem, porque nós vamos precisar esse número todo de pediatras para serem vistos, ok? A mesma coisa em seguida. Eu vou parar um pouco o compartilhamento dessa apresentação e vou apresentar o modelo do PCP, tá? Muito bem, deixa eu apresentar aqui. Espero que vocês estejam vendo a tela do meu Adobe, tá? Esse daqui é um instrumento de avaliação institucional que vocês todos a maioria de vocês já deve ter preenchido. Aqueles que não preencheram, nós daremos muito em cima. Obviamente, tem todo um cabeçalho que são dados institucionais, que em geral vai ser preenchido pela Coreme. Qual o tipo do motivo da visita? Então, basicamente, vai ser reconhecimento de credenciamento ou de credenciamento de 5 anos ou de recredenciamento, tá? São essas duas colunas que vão fazer. Você tem um programa que está ainda no funcionamento provisório, então você vai ser aqui. Aí você vai conseguir preencher, tá? Não precisa... Você simplesmente clica no PDF que você vai ter. Vocês vão notar que o número máximo de programas é de 30 na última versão. Se houver necessidade, vocês vão fazer mais de uma página. Então, a Coreme fará mais de uma página, a reprodução dessa página para listar todos os programas. Acho que tem quase 90 na USP e 80 e poucos na Unifesp. Aí você vai preencher aqui. Eu tenho 5 vagas aqui no meu programa. Eu tenho 4 residentes, porque um desistiu. E aqui você vai manter 5. Por que 5? Porque esses se tratam um pedido de recredenciamento sem aumento de vagas. Tá? Muito bem. Daí você vai colocar todas as suas características institucionais, são hospitais universitários, são hospitais federais, são hospitais de ensino, hospital privado, filantrópico, órgão, todos esses quesitos terão que ser colocados, tá? Então, você vai colocar aqui, você pode colocar mais de uma vez. Então, por exemplo, o Hospital das Clínicas é um hospital universitário? Sim, ele é um hospital universitário. E também o hospital universitário é um hospital. Mas ele é um órgão da Secretaria Estadual de Saúde. Tá? Ele é uma autarquia especial da Secretaria Estadual de Saúde. Aí, o Hospital São Paulo, ele é um hospital privado. Tá? Porém, ele também tem uma característica de hospital federal. Tá? Por quê? Porque boa parte de tudo é com financiamento MEC. Então, teremos todas essas ações.
Tem relacionamento com a Faculdade de Medicina? Obviamente que sim, o internato igualmente, vai ter todos os perfis institucionais, tá? Todos aqueles indicadores de qualidade que são isso, sempre a gente tentando fazer a marcação de uma forma bem simples, tá? Todas as comissões previstas, obviamente, isso praticamente é assim em todos, tá? Aí a gente vai ter uma entrevista com os gestores. Aí, no caso, seria conveniente, tanto por parte das duas instituições, que o diretor da faculdade, alguém da diretoria da SPDM estejam presentes para fazer esse tipo de ação, tá? De fazer eventuais perguntas, tá? Então, sei lá, não sei nem se o professor Manuel Girão está aí, mas se o professor Manuel Girão puder estar aí presente, pode ser que o professor Tarcísio esteja presente. Aí seria a condição de fazer uma pergunta desse modo. Essa parte aqui da administração e gestão deverá ser preenchida por todos, assim como, por favor, desliguem o microfone. Por favor, desliguem o microfone. Por favor, desliguem o áudio, que eu não consigo falar para as pessoas. Obviamente, aqui vão os dados do coordenador da Coreme. Se fosse no ano passado, ia estar o nome do Adagmar aqui e o CPF dele. E os dados dele. Eu estou pedindo aqui. How long we need these days to be sure that por favor, quem estiver com o microfone aberto, desligue o microfone, por favor. Muito bem. A especialidade desse coordenador que vai colocar. Aí, fiquem à vontade para quem exercer esse tipo. Teoricamente, existe um coordenador que é nomeado junto à Comissão Nacional de Residência Médica. Ele que deve ter isso. Muito bem. Aqui vai estar em branco. Comente resumidamente a reunião. Então, você vai ter uma entrevista, o historiador institucional. Então, a Vera vai ser a historiadora institucional da Coreme, da Unifesp. Então, coloca aqui os dados. A entrevista foi satisfatória, com conhecimento e estrutura ok, bibibi, blá, ok? Kimura, desculpa interromper de novo. Está chegando perguntas aqui no meu WhatsApp que este não foi o instrumento que os programas receberam, não é mesmo? Porque este é o institucional. Tá? Esclarece aí, tá? Não, esse é o instrumento institucional. Quem recebeu foi somente a Coreme. Então isso tem que ser esclarecido, porque está chegando aqui no meu WhatsApp. Nossa, não foi isso que a gente recebeu, não foi mesmo. Não foi mesmo. Calma, nós vamos chegar lá, calma. Então, só esclarece que o pessoal já está desesperando um pouquinho. O pessoal é desesperado, né? Deixa eu terminar a reunião, pelo amor de Deus. Aqui os comentários do avaliador, tanto pontos positivos quanto pontos negativos. Aqui tudo sobre os dados das equipes e dos programas, infraestrutura, análise, se tem biblioteca, se não tem biblioteca, se tem acesso, se não tem acesso, aonde que vai fazer, toda a infraestrutura hospitalar, todos esses dados aqui vocês vão responder muito bem, tá? Os dados de a biblioteca, espaços de aprendizagem, aí nós vamos ter um comentário do historiador. A infraestrutura, com relação à infra,
Pontos positivos, pontos negativos. Infraestrutura para ensino. Ponto positivo. Ponto negativo. Não tem acesso aos portais de educacionais e de exposição. Aí vai ter um parecer final somente do instrumento, aí vai colocar o nome aqui, no caso da se for a Unifesp visitada, Vera Hermínia Koch, e aí a Vera vai procurar a assinatura dela, aonde tem, nas imagens dela, vai ter uma assinatura que ela vai abrir aqui e vai anexar, sem nenhum problema, ok? Muito bem, já para os desesperados, vamos para o instrumento de avaliação dos programas. Esse foi o documento que vocês receberam, que é o instrumento de avaliação, um por programa. Então, esse instrumento é que deverá ser preenchido por vocês, espero que já tenha sido preenchido, de forma que fazer esse tipo de distribuição. Então, esse deve ter sido o documento que vocês receberam. Aí você vai colocar o número de vagas já credenciadas, quantos residentes tem o curso, quantos que pretende. Na verdade, aqui, por ser recredenciamento e credenciamento de 5 anos, a gente vai manter o número de vagas. Então, o supervisor do programa agora não é o coordenador, o supervisor do programa, vai colocar seus dados pessoais, se ele é livre-docente, se é mestrando, se é doutorando, todas as datas. Lembre-se, não há cobrança, não é necessário que um supervisor de programa tenha pós-graduação. Ele tem que ser especialista, seja pela MB, seja através da residência médica. Por exemplo, eu sou especialista em cirurgia da mão. Na época que eu cursei a especialidade, não existia residência médica. Ela só veio a existir depois que eu já virei cirurgião de mão. Muito bem, aí são dados do programa, aqui, entenda-se, preceptores são assistentes, preceptores propriamente ditos, assistentes, colaboradores, docentes, todas essas categorias vão estar, tem relacionamento com o desenvolvimento do programa, ele tem que estar aqui. Então, esse total de preceptores vai considerar não um que recebe o salário para fazer esse papel de preceptor, mas todos, desde o docente, desde o professor titular, até o pós-graduando que está ajudando na residência médica. É o número total. Tá? Aqui a carga horária aproximada disso, se o envolvimento dessa pessoa é de 40 horas, de 20 horas ou menos do que 20 horas. Para que esse dado? Porque existe uma fórmula de cálculo do número de residentes pelo número de preceptores. Pode parecer, mas é lógico que nós temos. Isso não é verdade se você considerar, se você tem 2 preceptores para um total de 12 residentes. Então, essa informação é para pegar isso. Não é o caso da USP e da Unifesp, tá? Então, esse tipo de informação, menos do que 5, entre 5 e 10 e mais do que 10. Tá? Aqui, o avaliador vai relatar como que foi a visita. Como é que vocês estão fazendo para cumprir a sua carga horária teórica? Você vai colocar aqui. Não há envolvimento dos supervisores e dos preceptores no ensino. Você vai colocar aqui. Todas essas coisas vão ser colocadas aqui. Assim como o que nós estamos chamando de oitiva com os residentes, a gente vai apresentar, vai colocar aqui. Então, o residente fala, escuta, você tem descanso após o seu plantão de 12 horas noturno?
tá? Se ele falar que não, você já coloca aqui, tá? E tudo isso vai ser colocado no peso disso tudo. Essa é a produção científica que tem que ser colocada pelo programa. A maior parte de vocês, todos, se eu bem conheço, todos entregam avaliações institucionais periódicas para os órgãos gestores. Por isso, esse tipo de levantamento vai ser fácil de ser levantado, né? A parte de aspectos de internação, de centro cirúrgico, de centro obstétrico, tudo isso tem que ser colocado, número de salas de ambulatório, a parte de recuperação pós-anestésica, se você tem centro de diagnóstico por imagem, tudo isso vai ter que ser colocado aqui para colocar. E aí vai ter que ter esse tipo de preenchimento, teoricamente, pelo avaliador, mas provavelmente ele já vai ser feito. Dica: esse instrumento, quando você coloca no seu tablet, ele fica muito fácil de manusear. Tá? Então, essa é a dica. Você é um vistoriador e você está online com os vistoriadores. Se você tiver um tablet, baixar esse PDF, fica muito mais fácil de você fazer as anotações. Tá? Muito bem, daí você vai com todas as informações que precisam ser prestadas, né? Aí nós temos uma situação. Qual situação é essa? É a situação da análise do PCP. Aí está escrita a frase que a Vera falou, mas eu diria que 99% de vocês não têm acesso ao CIS-CNRM, porque isso é dado uma licença para a Coreme, uma licença para o Serem. Nós temos login e senha nesse sistema. Então, o que a gente pediu? A gente pediu para que tanto a Coreme 1 quanto a Coreme 2 baixassem os PCPs e fornecessem, junto com o instrumento de avaliação, o pedido de credenciamento de programa, que é o PCP. Isso é baixar. Esse dado eu baixei do sistema da Comissão Nacional de Residência Médica e baixei, então, da Unifesp, o programa que está lá, o pedido de credenciamento provisório do pessoal da cirurgia da mão. Eu tenho a liberdade suficiente com eles, nem sei se está aqui, acho que eu vi o Nicolau aqui, presente, e eu tomei a liberdade de mostrar. Estamos aqui, sim, Kimura, estamos aqui. Ok, então, pode desligar seu microfone aí, Belotti. E com isso, a gente vai analisar esses dados. Todos os dados que existem, eles vão no arquivo em PDF para vocês verem todas as cirurgias de pequeno porte, de médio porte, de grande porte, para vocês analisarem se existe uma adequação disso. E temos exatamente isso. Aqui a lista de todo mundo. Cadê o Belotti aqui? Aqui está o Belotti. Então, ele fala que tem uma carga horária de 60 horas dedicadas ao programa de cirurgia da mão, entre casa da mão e hospital. Entendeu? Aqui os lugares onde são efetivados as ações. Então, tudo isso precisa ser analisado. E o grande problema que vai ser encontrado é aqui na carga horária. Na carga horária, você precisa ter 2.880 horas, mais 10 a 20% de composição. Na verdade, são 52 semanas, 60 horas semanais e considerar um mês de férias. Aqui reside a maior parte dos problemas dos PCPs.
Se vocês tiverem dúvidas se o seu PCP está certo ou errado, confira o seu PCP com um vídeo que está disponível no site da Serem São Paulo. A gente dá, nós temos vários vídeos na Serem São Paulo, um para o preenchimento do instrumento de avaliação institucional, outro para o instrumento de avaliação por programa e o outro para o PCP, dando todas as dicas de como você deve fazer seu reconhecimento de horas que existe tanto um quanto no outro. Pensem simples, não fique pensando, o meu residente ele vai fazer um ambulatório das 8 até o meio-dia de Kimball, mas daí na semana que vem, ele vai fazer 8 às 12 horas um ambulatório de síndrome do túnel cárpio. Não interessa essa informação. A informação que interessa é das 8 às 12 horas ele vai estar no ambulatório. O que ele vai estar aprendendo é uma questão local, uma questão do programa de cirurgia da mão, tá? E assim por diante. Com isso, a gente vai conseguir fazer. Puxa vida, o programa de cirurgia da mão está errado. O que nós vamos fazer? Essas alterações, a minha sugestão é que o próprio programa, no caso aqui, em tela, que é o da Unifesp, já acuse. Olha, eu calculei errado o meu número de horas. Você vai fazer um espelho desse PCP em Word, as meninas têm esse arquivo, e vocês façam as correções, porque esse documento tem que ser transferido para um PDF e subir junto com a avaliação institucional. Então, ele tem que ser entregue para o avaliador, que, por sua vez, vai entregar para um e-mail específico da Serem São Paulo sobre isso. E, com isso, a gente vai ter esse documento em mão. Tá? E, com isso, se Deus quiser, findadas essas 2 semanas, a gente vai ter o maior número de vistorias de recredenciamentos feito na Comissão Nacional de Residência Médica. Muito bem. Perguntas. Agora eu estou à disposição de perguntas. Alguém pode ler as perguntas para mim ou vou ler quem é que está? Aqui no chat, uma das perguntas é em relação a se os médicos voluntários entram como preceptores. Sim, entram como preceptores. E porque, na verdade, na orientação inicial, a gente não tinha dito isso. Então, entram como preceptores. E outra pergunta que foi colocada é: algumas pessoas já detectaram problemas no documento que tinham enviado, tá? Como instrumento de avaliação. Então, a orientação é se ele pode ser reposto ou reenviado, corrigido. Pode ser corrigido, desde que chegue na mão do vistoriador. Vamos estabelecer 18 horas de segunda-feira, tá? No caso da Unifesp, e 18 horas da segunda-feira da semana seguinte para a USP. Ok? Sim. Quando você vai enviar os links? Na segunda-feira. Na segunda-feira, tá. Uma coisa que eu quero que é uma dúvida pessoal, que eu queria que você respondesse é o seguinte: como é que você está pensando essa gravação? Por exemplo, uma coisa é fácil quando o programa, por exemplo, quando o supervisor da área tem um programa que está sendo avaliado, mas, por exemplo, te digo o meu exemplo, eu na pediatria, além da pediatria, tenho todas as áreas de atuação da pediatria. Então, você só vai participar de uma, Vera. Não. Porque vai ser simultâneo. Eu sei, essa parte eu já entendi, não consigo clonar. Agora, como você está pensando esta gravação? Cada um vai
Você entendeu? Cada um vai gravar no seu próprio computador. A gente vai ter um link. Ainda estamos estruturando, mas teremos um link, um e-mail, que vocês vão repassar esse link. Em geral, as duas instituições, elas têm o Google Educational. E aí, basta você coloca a gravação na sua área individual, no seu Google Drive, compartilha com a gente, que a gente vai baixar tudo isso e gravar num espaço, num Google Drive único. Então, porque assim, uma das coisas que eu estava pensando era o seguinte: se for isso, quer dizer, que cada um faz a sua gravação, depois essas pessoas podem passar tanto a gravação quanto o documento de visita preenchido para a Coreme FEMUSP. E a Coreme FEMUSP passa o pacote para a Serem. Ok, sem nenhum problema. Tá bom? Então, vocês entenderam, gente? Cada um grava na sua máquina, na máquina que estiver usando, tanto a gravação quanto o instrumento corrigido, e aí vocês passam para coreme@fm.usp.br. E a gente se responsabiliza para mandar para você. Tá bom? Pode ser? Luiz. Vera. Luiz, Durval aqui, Luiz. Oi, pode falar, Durval. Luiz, uma pergunta meio idiota, mas quando você grava no Zoom, para onde vai esse arquivo? Ele te dá duas opções. Ele te dá duas opções: gravar na nuvem ou gravar no computador. A gente está pedindo para gravar no computador. Ele dá essa opção. Isso, porque assim, a maior parte dos computadores tem... hoje, o tamanho desses vídeos não é tão grande como antigamente. O total de vídeos vai ter um volume muito grande de memória. Mas aí, uma ou duas gravações não há nenhum problema. A gente insiste para que seja gravado no gravador da pessoa. Os historiadores, eles têm que se apresentarem no dia, porque a gente precisa nomeá-los como co-anfitriões, de forma que as pessoas consigam fazer essa gravação. Caso contrário, não vai conseguir fazer a gravação. Okay. Outra coisa que eles estão perguntando, obrigada, Durval. Outra coisa que eles estão perguntando é sobre quem convoca os residentes. É o próprio coordenador do programa, né, gente? Isso. Ele convoca, vai fazer um arranjo. A maioria dos programas tem uma salinha que é um pequeno anfiteatro. A gente insiste para que a maior parte das pessoas sejam com distanciamento social, colocadas dentro dessa sala e com capacidade para transmissão. Tá? Eu acho que essa é a melhor forma. Existe mínimo, existe máximo? Eu acho que tudo vai ser questão de bom senso. Você tem um programa grande, você precisa colocar um número grande de residentes. Você tem um número pequeno, eu tenho um residente por ano. Você vai colocar esse residente por ano dos 3 anos. Você vai ter 3 residentes. Eu ia falar. Tá? Essa é uma questão de fazer. Aí repetiram a pergunta: gravo e envio a gravação para onde? Vocês vão gravar. Eu sugiro que vocês subam no Google Drive individual de cada um e vocês compartilhem com o e-mail que será fornecido. Veja, a gente tem um e-mail normal, funcional nosso, só que ele não vai dar conta da vistoria USP-Unifesp. Então, a gente está criando um e-mail específico para fazer isso. Mas, Kimura, deixa assim, no caso da USP, manda para coreme@fm.usp.br, porque aí a gente gerencia que venha de cada programa uma gravação e um instrumento de avaliação. Aí Robson, você acha que vai aguentar? Não dá, a gente tem 93... Oi, Robson. Você acha que aguenta o sistema?
Então, assim, o Google Drive é ilimitado, né? A conta da Google para a gente, né? Eu não sei se na hora que todo mundo estiver colocando, se a gente vai ter algum problema de desempenho, mas eu acredito que vai dar certo. Tá bom, pode ser isso. E a mesma coisa só pode ser eu acho que a Unifesp também é ilimitado, o educational deles também é ilimitado. Tá? Outra pergunta, Kimura, é quantas pessoas precisam estar presentes na visita? Então, assim, é o coordenador do rodízio, que, tá, eventualmente, se quiser mais um assistente de apoio, e, em separado, pelo menos um residente por ano de programa, certo? Se quiser botar 2 residentes por ano de programa, mas assim, e essas pessoas em espaços separados, tá, gente? O link separado e o espaço separado também, né? Certo, Kimura? Alguma outra coisa? Eu acho que tem que ter bom senso. Não dá para falar em 2 residentes num programa como o da Clínica Médica da USP. São 64 residentes. Eu tenho que ter um número mais consistente de pessoas. Não se esqueçam, isso vai estar gravado. Tudo isso nós estamos fazendo para que possa ser auditado para fazer isso. Outra pergunta é assim, o programa tem 2 vagas para residente e, no momento, elas não estão preenchidas. Então, você explicou no instrumento de avaliação como é que faz isso, né? Quer dizer, 2 vagas, 0 residentes, e na outra coluna mantém 2 vagas por ano, tá bom, gente? Então, não tem problema em relação a isso, tá? Outra coisa, deveremos obrigatoriamente, se as pessoas têm que estar presentes na avaliação institucional. Não, né? A pessoa entra na hora do seu programa, em que ele é avaliador do programa da Unifesp. Então, por exemplo, nós da pediatria, eu vou ter que entrar na outra, mas como na pediatria, eu vou entrar na hora que eu estou avaliando a pediatria da Unifesp e depois eu vou estar à disposição da Unifesp na hora que a Unifesp está avaliando a pediatria. Tá, gente? Vocês não vão estar com atividades todos esses 3 dias, só na hora que vocês estiverem ou avaliando ou sendo avaliados, tá bom? Esse escalonamento foi feito justamente por isso, porque a gente entende que todo mundo tenha dificuldades em participar de uma ação dessas, ficar durante todo o tempo, durante 3 dias. Confesso que mesmo eu não vou conseguir acompanhar os 3 dias, todo esse horário, mas a gente precisa ter esse tipo de participação. Nós teremos, alguém perguntou aqui sobre suporte, sim, nós teremos suporte. Do lado da Coreme, da USP, temos o Robson, do lado da Serem, nós temos o Fernando, eu vou estar, o Paulo Fernando, que também está nos ouvindo aqui, que é da Serem, também vai estar no backup para atender essas coisas todas, tá? Inclusive, eu estou tentando ainda um segundo programa para que se façam em 2 programas separados entre um turno e outro. Outra pergunta é em relação à produção científica. Então, gente, tem que ver o que está sendo avaliado. Na hora que está sendo avaliado o departamento de clínica médica, é a produção científica do Departamento de Clínica Médica, né? Todos nós encaminhamos o relatório CAPES, tanto Unifesp quanto USP, é aquilo que está lá no relatório CAPES, tá? Agora, quando chega numa área de atuação, é a produção científica dessa área de atuação, né? Assim, porque justamente é isso que você está querendo avaliar. A outra pergunta aqui é quem vai fazer a gravação da sala dos residentes, né? Eles vão fazer e eles vão encaminhar para a Coreme, né? Da mesma forma. Quem vai fazer é o próprio vistoriador. Então, residentes da Unifesp, quem que vai gravar? Vai gravar o vistoriador da USP. Exato. Você tem razão. Mais uma pergunta daqueles programas, aquilo que você já falou, Kimura, repetir. Por exemplo, quando uma instituição não tem espelho na outra. Tá? Por exemplo, você falou do programa de medicina legal. Então, repete a informação, tá?
É isso. Vocês têm que procurar pontualmente para que a gente possa solucionar esse tipo de ação, tá? Eu considero, na verdade, as duas instituições o grande repositório. Na verdade, eu não sei o que fazer com a medicina legal, porque, em tese, não tem outro programa no país. Eu não sei como que eu vou resolver essa história. Eu vou ter que conversar com eles. A medicina legal, o professor da medicina legal do departamento de patologia vai analisar o programa de lá. Já foi visto isso. Inclusive, ele está aqui. É o professor Jonas. Nós temos professores de medicina legal na patologia. Ótimo. Então, eles que vão fazer essa vistoria. Eu citei como exemplo, na verdade, até porque esse programa é de uma matriz nova. Ok? Eu tenho um questionamento. Nós estamos com um problema muito sério na patologia com falta de insumos. A patologia está praticamente paralisada. Tem mais de 60 pacientes oncológicos parados esperando diagnóstico. Como é que um residente meu vai participar de uma entrevista dessa que está tudo parado? Tem que colocar a realidade. Na verdade, esse é o momento para a gente mobilizar todas as autoridades e a avaliação. Veja, não é que vai ser descredenciado o seu serviço, mas pelo menos a gente vai poder entregar isso para as instituições, né? No caso do Hospital São Paulo, eu não sei como resolver isso, porque a gente tem essa dificuldade que eles não são EBSER, são um hospital privado de financiamento, aonde a gente vai buscar, solicitar esse tipo de coisa. Provavelmente com a SPDM, né? Bom, lembrando que é 2019, né, gente? Sempre os dados de 2019. Então, assim, o que a gente está vivendo agora com a pandemia, porque, assim, houve uma desagregação, né, gente? Então, assim, o que a gente vive agora não foi o que a gente viveu em 2019, pelo menos em alguns serviços, tá? Então, lembrar disso, tá? E é importante que os residentes que vocês convoquem lembrem disso também. É doloroso, né, gente? Porque, assim, tem programas que estão muito bem, obrigada, na pandemia, né? Florescendo, e outros programas que sofreram muito. A gente sabe, principalmente os programas de cirurgia, sofreram muito, né? Com tudo que teve que se transmutar para atender o Covid. Então, assim, por isso que a gente está se remetendo a 2019, e é importante que os residentes lembrem disso também, né? Tá? Tem mais coisa. Vera, deixa eu te perguntar uma coisa, Vera. Fala. Vera, esse e-mail que nós recebemos para preencher esses papéis, eu não encontro esse e-mail. Você pode pedir, por favor, que eles enviem de novo para a gente? Tá bom. E outra coisa, no dia 30 eu vou estar como vistoriador da endocrinologia pediátrica. Sou eu só ou eu tenho que levar mais alguém, algum assistente meu? Todos, professor Durval, todos estão livres para fazer. Eu recomendo que sempre vá em dupla ou alguma coisa assim, mas é perfeitamente possível o senhor ficar sozinho. O único problema é que todo o trabalho vai recair sobre o senhor. Tá bom, obrigado. Só mais uma coisa. Então, é referente a 2019. 2019 estava funcionando. Então, deixa bem claro. Gente, sabe por quê? Porque senão o movimento cirúrgico, principalmente a cirurgia, tá, gente? Porque a clínica médica, assim, está atuando, quer dizer, assim, o paciente, isso a gente ouve falar, assim, isso é de relato do Brasil inteiro. A clínica médica está funcionando, a pediatria está funcionando, com algumas modificações, mas tem programas que realmente pararam, porque não tinha centro cirúrgico, por exemplo, tá? O centro cirúrgico está tomado por outras coisas. Então, assim, a nossa realidade Então, assim, isso é 2019, porque aqui é para recredenciar o programa de todo mundo, entendeu, gente? Agora, realmente, a gente teria que fazer um fórum, mas isso é outra história, para tentar resolver a partir de agora como fazer, mas aqui é recredenciamento de programa, então é importante que a gente tenha isso em mente, tá? O que nós estamos passando agora, a gente nunca passou antes, mas 2019 está tranquilo. Obrigado. Nunca. Alô, uma pergunta. O Zé, pode falar, Zé.
Só uma coisa, se é de 2019, eu só posso, então, convocar os residentes R3, que é o que estavam em 2019. O R1, o R2, eles não participaram de 2019. Eu acho que, na verdade... Mas tem a história da semana, né, Kimura? Tem perguntas que o residente atual tem que responder, que é a semana padrão. Entendeu? Na verdade, o que a gente quer fazer o diagnóstico com os residentes são sobre as ações que o programa faz com os residentes. Os residentes, obviamente, vão reclamar que não estão operando, que não estão anestesiando, que não estão fazendo, parto até que está fazendo, não estão fazendo cirurgias ginecológicas. Todas essas reclamações, elas deverão ser consideradas, mas muito mais a questão do que efetivamente você, como programa, precisa colocar. Por exemplo, semana padrão, atividades teóricas, é muito mais nesse sentido do que ficar cobrando o que cada um fez. Ainda nós não temos um sistema que seria um logbook para ver o que os residentes vão fazer ou não. Então, nós insistimos que todos os anos de residência devam participar. Até porque existe bullying, assédio de R3 para R2 e R2 para R1. E esse é uma das oportunidades da gente fazer esse diagnóstico. Tá? O Kimura, e a Vera, por favor. Oi? Não, só queria terminar o chat, aí vocês começam, só para não ficar sem responder. Tem uma pergunta aqui sobre os programas novos que não têm residentes ainda, porque são programas novos. Programas novos não serão vistoriados. Próxima pergunta. Tá bom, eu acho que é isso. Eu tenho... bom dia, eu tenho uma dúvida, só para constatar. Eu sou da mastologia e os residentes também estão prejudicados nessa época de cirurgia. E ontem nós tivemos que suspender a entrada de pacientes via CROSS e rede de Camargo pela falta de imunistoquímica que o pessoal da patologia está comentando. Eu não consigo mais tratar um câncer, saber o subtipo, indicar corretamente o tratamento para paciente sem a imunistoquímica, né? Então, isso já foi falado na diretoria novamente e ontem nós tivemos que suspender a internação, abrir a porta. Professor Facina, esse é um bom momento para pressionar toda a instituição, a SPDM, a diretoria da faculdade, ao Hospital das Clínicas, a Faculdade de Medicina da USP, para ter atenção com esse tipo de problema. Esse é um momento de diagnóstico. Não acho que nenhum vistoriador, até por compartilhar de problemas muito semelhantes, vai querer descredenciar ou punir um problema que é estrutural do país, ou seja, não há insumo, não está tendo cirurgias, tudo isso não é culpa do programa. Então, o instrumentador ou o vistoriador, ele deverá ter o bom senso de relatar isso sim, mas, obviamente, no seu julgamento, julgar que esse é um ponto negativo, mas não compromete a instituição. Obrigado. Gilmar, fala aí. Ô, Kimura, tudo bom? A Vera, boa tarde para vocês. Não, eu, na verdade, eu queria até dizer isso que você acabou de dizer, né? Muitas coisas que estão sendo perguntadas aqui, eu acredito que, obviamente, cai dentro do bom senso do vistoriador. O vistoriador, ele não é um indivíduo que está... Ele é um educador, não é um indivíduo que vem para caçar bruxas, né? Eu acho que essa é a mentalidade, né, nossa durante todo esse tempo em formação de residentes, formação de especialistas. É óbvio que ninguém vai deixar de relatar quando ocorre realmente alguma falha importante na formação do indivíduo, né? Então, a presença dos R3, a presença do R1, R2, que não fez ainda determinado processo.
determinado procedimento, principalmente os cirúrgicos, né? Eles vão reclamar e tem que reclamar mesmo. E eles vão, nós, de uma certa maneira, vamos ter que, sei lá, tentar, né, resolver isso que eles vão, no futuro, eventualmente, até serem prejudicados com determinadas coisas. Então, a atenção para isso, né, inclusive com o R+, presente, ele pode dizer, não, olha, nós tínhamos isso, agora não pode, agora não temos, aí tem Covid aí para atender, não tem como. Então, nós não estamos aqui, na verdade, na minha percepção, tentando credenciar, né, programas de residência numa crise. Nós já tínhamos a crise que apareceu e promoveu toda essa mudança. Mas só um aspecto aqui que eu queria lembrar, né? Da documentação, Kimura, as Coremes, né, deveriam aí, você já tinha recomendado, mas acho bom frisar isso, encaminhar para os programas aqueles documentos que eventualmente o vistoriador precise na hora para confirmar determinados dados, né? Então, um PDF disso daí ficaria numa pasta ali do supervisor do programa. Se o vistoriador precisar, ele recorre àqueles dados. Embora, né, essa parte que vocês fizeram, que ficou muito bacana, né, de ter separado a vistoria institucional, já responda praticamente todas as perguntas, né, com relação a isso. E a outra coisa que perguntar, nós temos o programa de medicina de tráfego, né, que vocês não têm. Eu não sei como é que já se ficou resolvido isso, quem é que vai fazer a vistoria aqui na medicina de tráfego nossa. Eu convoco... Medicina legal, daqui. A medicina legal? Tá, ok. Não, Gilmar, pode deixar, a gente conversa com o pessoal. Mas acho que a Vera já resolveu aí. O pessoal da ortopedia consegue cobrir isso, não tem problema. Nós temos lá a professora que é da Sociedade Brasileira de Medicina do Tráfego. Tá? Foi a ex-presidente. Não tem problema não, a gente está agindo. Mura, já foi a indicação da medicina legal aqui, que já recebeu até o PCP, tudo. Já recebeu o documento, tá? Deixa eu só... Nós temos que ter mais dúvidas sobre o residente, tá, Kimura? Onde o residente fica... Então, rever, né? O residente, ele tem um link separado em que ele vai entrar e, na verdade, é a mesma pessoa que está interpelando os coordenadores do programa. Então, o mesmo visitador, ele vai terminar com os coordenadores do programa a sua entrevista e, na sequência, ele vai conversar com os residentes, certo? Essa que é a dúvida, onde que põe os residentes, como é que é isso? Como é que separa o residente do coordenador? Acho que falei grego. Gente, o link é único. Vocês vão desembocar naquela sala desatribuída. Na sala desatribuída, nós vamos deixar aberto as salas específicas para cada um. Então, Gilmar vai entrar na sala desatribuída. Então, ele está sendo visitado. Ele vai entrar na sala supervisão neurologia. O Luiz Henrique, que vai vistoriar o serviço de neurologia, vai sair da sala da vistoria, entrar na sala dos residentes. As pessoas não entenderam isso? Tinha pergunta no chat, eu acho que agora ficou claro. É que tem que lembrar, Kimura, que pessoas entraram em tempos diferentes, tá? Por causa do problema que o Google não estava comportando. Então, eu acho que é isso, tá? Outra dúvida é que nós falamos em correção do dado que está no instrumento de avaliação, tá? Nós não falamos em correção do PCP. O PCP ele está enviado para lá na Comissão Nacional. O que é que a pessoa, na hora que preencheu o instrumento de avaliação, preencheu com algum dado inadequado, por exemplo, número de preceptores. Vai lá e muda. Isso é que vai mudar, não vai mudar PCP. Tá bom? PCP. Gente, deixa eu apelar para o bom senso novamente. Esse tipo de informação é para serviços de Arapiraca que tenham poucos preceptores.
Eu tenho quase certeza que aqui nós estamos falando de um número exorbitante. Se for um número significativo, se você deixou de fora 50% dos preceptores e assistentes, aí acho que tem que fazer correção. Se for porque faltou 1 ou 2, acho que não precisa fazer nada. E daí, no dia que você for vistoriado, esclarece. Olha, esquecemos de fulano, esquecemos de ciclano. Entendeu? Acho que nós temos que ter bom senso nesse momento. Eu acho que a última pergunta que a gente não respondeu é a história da assinatura. Onde que você grava a assinatura e o Kimura tinha dito que é em PDF. A questão era se era em PDF ou Word. A minha pergunta é se o PDF é editável. O PDF é editável. Eu apresentei para vocês com o Adobe Acrobat, que seria o programa ideal, mas ele pode ser editado com qualquer programa que visualize o PDF. Tá. Faça um teste antes. Tá. E aqui, assim, quando o instrumento de avaliação, essa é a última que chegou agora, não estiver condizente com o PCP. Então, o PCP é uma edição antiga e eles agora, no instrumento de avaliação, têm um novo número, uma nova coisa. Como fazer? O vistoriador terá que anotar esse PCP em inconformidade com a atuação do programa. Segue as correções. E daí, o pessoal da Coreme, o pessoal do programa deverá entregar as correções necessárias desse PCP. A gente vai subir junto e o que vai ser feito, o problema da Comissão Nacional de Residência Médica. Tá? Eles falaram que se você tiver as correções, não há necessidade de corrigir no sistema. Eu já acho que tem que devolver e corrigir no sistema, mas fui voto vencido, então todos deverão entregar um documento, ou em PDF, ou tem que ser em PDF, não é em Word, em PDF, para que a gente possa subir no sistema e ficar anexado no processo de avaliação. Ficou claro? O pessoal da Unifesp está perguntando para que e-mail, como eles vão fazer com a gravação das entrevistas e com o instrumento de avaliação preenchido, para onde eles vão mandar, porque nós entramos num acordo que na USP vão mandar aqui para a Coreme, então a Unifesp precisa também esclarecer como é que vai fazer aí na Unifesp. Eu acho, aí não sei se a Moira ainda está presente, que a Unifesp tem condições, porque eles têm o Google Educational com o mesmo porte que tem na USP e pode gravar tudo num Google Drive único e repassar o link desse Google Drive que a gente baixa na sede em São Paulo. Sim, professor, a gente pode fazer, a gente pode receber e repassar, assim como a USP. Tá bom? Então, isso esclarece tudo. Tá? E a última pergunta é sobre as datas. Gente, vocês já devem ter recebido as datas. Então, o que a gente vai fazer na segunda-feira, aqui na USP, nós vamos reencaminhar para todo mundo os instrumentos de avaliação, os PCPs e as datas, tá? Assim como o link que vai vir da Serem para as várias entrevistas, tá bom? Não, mas é melhor refrescar. Então, todas as informações aqui, a gente na USP vai refrescar para vocês na segunda-feira, tá bom? E todos os documentos que vocês vão ter que utilizar, e eu recomendo que a mesma coisa seja feita na... Acho que a Vera caiu. Para dúvidas na hora. Eu caí? Eu não, caí? A Vera Koch caiu. Você caiu, Vera. Não, mas você está me ouvindo? Estou te ouvindo agora. Tá.
Então, é o seguinte, precisa, se você puder, por favor, encaminhar ou para um telefone, um contato para problemas na hora da entrevista. Tá bom. Eu caí. De Tá localização. Bom? Tá bom. Isso, se tiver problemas técnicos, ou para quem a pessoa vai ligar. Na verdade, é para mim, para o Paulo Fernando ou para o Fernando Brito, que é. Então, Kimura, mas é bom. Vamos, quando você mandar os links, já manda para a gente esses telefones para a gente divulgar para todo mundo, tá bom? Ok, sem problema. Na segunda-feira, então, também. Gente, o microfone é aberto para vocês. Eu acabei de ler o chat aqui. Mais alguma questão? Vai ficar 3 dias, Kimura, não vai ter jeito, viu? E um monte de professor querendo falar comigo. Não é fácil, minha vida. Mais alguma pergunta, gente? Gente, é isso, então? Olha, então, eu acho que... Professor Kimura, é o André. Alô? Oi, fala, André. Rapidinho, eu que acabei entrando depois por problema da Google. Nós vamos ser vistoriador e vistoriador também? Sim. Nós vamos vistoriar outros programas de residência, é isso? Não, vocês vão vistoriar o programa que lhe cabe na USP. Essa vistoria mútua é USP e Unifesp. Ah, entendi. Acho que é melhor você procurar a Coreme. Procure Tá a Coreme, que eles têm todos os dados. Tá certo, então. Obrigado. Ok? Perfeito. Não, nem tem nutrologia, professora. Ele entrou porque ele foi convocado para Tá. Quem? André, no nosso caso, a nutrologia não vai ser vistoriada, tá? Não vai vistoriar a Unifesp, será vistoriada só. É isso. Acho que o André não é da nutrologia, não. Sou eu, sim. André Lee. É da nutrologia? André, você vai ser vistoriado, mas não vai vistoriar, porque a Unifesp é correspondente teu, tá bom? A gente depois te esclarece. Tá bom, Qualquer obrigado. coisa, gente, o pessoal aqui da Coreme USP, qualquer coisa liga para a gente, que a gente tenta resolver as questões e qualquer coisa, se não conseguirmos, apelamos para o Dr. Kimura. Certo, Kimura? Certo. Tá? Estou vendo o professor Ramiro Coleone ali. Um grande abraço, Ramiro. Só agora que vi o senhor aí. Gente, mais dúvidas? O processo é complicado, é a primeira vez que a gente está fazendo, é normal ter um monte de dúvida. Se a dúvida aparecer ao longo do fim de semana, entre em contato com a gente, né? E a gente tenta resolver. Tá? O número de telefone, gente, a gente vai mandar por e-mail na segunda-feira, tá? Então, a gente manda para vocês da USP e a Moira manda para o pessoal da Unifesp, tá? Então, Kimura, precisamos dos números de telefone para problemas técnicos. Sim, senhora. Tá? Pronto. Eu acho que é isso, gente. Desejar bom fim de semana para todo mundo? Tá, isso. Gente, olha, como essa reunião era da Coreme FEMUSP, eu tinha uma pauta a cumprir com o pessoal da USP. Como a gente... vamos deixar essa pauta para o mês que vem, tá? Em julho, tá? Porque realmente eu acho que o tempo se foi. Eu mando para vocês as informações por e-mail, tá? Tá bom? Então, assim, eu ia comentar com os supervisores da USP os arranjos para a nossa prova, eu mando para vocês por e-mail semana que vem, tá bom? Então, bom fim de semana a todos, boa sorte para todos nós, vai dar tudo certo. Saúde para todos. E eu queria deixar no ar, Kimura, eu acho que a gente vai ter um material incrível aqui para a gente depois fazer um workshop conjunto, USP e Unifesp, em relação aqui às dificuldades de condução dos programas de residência médica na era pós-Covid. Eu acho que, assim, fica muito claro, porque, assim,
A gente está vivendo as mesmas coisas que vocês estão vivendo. São os dois grandes programas de residência do Estado de São Paulo, né? Então, é uma coisa que eu sugiro, que a gente pegue esses dados, não para credenciamento e recredenciamento, porque ninguém vai punir programa porque está com problema financeiro ou problema estrutural do nível que foi comentado aqui, tá? Mas são coisas importantes para o treinamento dos nossos residentes. Então, eu sugiro a você, Kimura, que a gente possa depois sentar junto no chapéu da Serem, USP e Unifesp, e a gente possa apresentar todas as dificuldades que a gente elencou nesse processo. Na verdade, a gente está com muito material para a gente poder fazer. Eu estou frequentemente sendo acionado para falar como que foi o desenvolvimento institucional e as possíveis ferramentas que a gente pode utilizar para solucionar o problema da pandemia no ensino, e a gente vai fazer, tá? Provavelmente isso vai se transformar em alguns papers e vou pedir ajuda de alguns de vocês, ok? Tem uma mão levantada aí. Quem que levantou a mão? Acho que foi distração. Então, não sei, mas eu achei excelente a ideia, mesmo porque até, né, Vera, algumas coisas que nós, vamos dizer, para tentar contornar a dificuldade, a gente introduziu, muitas delas são boas e que podem até permanecer no pós-Covid, né? Então, vale a pena mesmo a gente ter esse encontro aí, olha. Perfeito. Oiado. Então, tá bom. Mura, um abraço. Boa sorte. Bom fim de semana, tá? E até semana que vem. Como sou o último, eu sou o anfitrião, tem que ser o último a derrubar tudo. Paulo Fernando, você está aí ainda? Eu estou. Você precisa de alguma coisa? Eu não preciso nada. Eu preciso de um clone do Kimura. É? Uhum. Quem procura, acha. É isso aí, doutor Kimura. Nós vamos ensaiar ao vivo essa coisa do Zoom aí, vai ser fenomenal. Vai ser ensaio ao vivo, igual falou. Coitada, é verdade. Mas, Kimura, eu achei super bom essa coisa de unir todo mundo para a gente poder assim, discutir esse assunto em conjunto, tá? Eu acho que foi muito bom. Não, chegou um momento que tinha quase 300 pessoas online. Olha o Paulinho ali. Oi, Paulo. Paulo Zélis, dá lembrança para tua mãe e para teu pai, tá? Parabéns. E a gente vê que todos estamos tendo as mesmas dificuldades, né, doutor Kimura? Exatamente isso que está acontecendo. Está tudo tranquilo na secretaria, Paulo? Paulo Fernando. Você precisa falar. 300 pessoas, tem vários Paulos aqui. Está tudo em paz. Vai ter uma reunião aí às 2h30 da tarde, às 2h da tarde, não sei se você recebeu. Recebi, eu não vou conseguir entrar. Eu compartilhei aí o instrumento, eu compartilhei com a Vera o instrumento para ela já atualizado, não sei se ela vai mandar. O pessoal conhecer também, coloquei no chat. Tá? Que beleza. É isso. Eu vou derrubar a reunião, porque eu que estou como anfitrião, tá? Você. Até já. Até já. Até mais todos. Um grande abraço a todos, tá?